Olá, graças a Deus, boa noite. Boa noite a todos. Hoje, dia 24 de dezembro, dia em que comemoramos o Natal e que estamos, véspera no caso do Natal, e que a graça e a força de Deus possa estar realmente é, unindo a família, entrando realmente no seu lar, dando a você um novo conceito da realidade natal, que muitas são as pessoas que não têm, mas nós que somos cristãos sabemos o que é realmente viver o Natal, viver esse espírito que eu preguei aqui na semana passada, no domingo, falando sobre o livro de Lucas. O capítulo é o 2, onde ele fala no versículo 14 sobre características particulares do Salvador. E essas características são: esse Salvador que veio, ele nos trouxe três coisas que nós devemos viver. A primeira delas é glória a Deus nas alturas, é vivermos num nível espiritual do céu e não da terra. Então, por isso o apóstolo Paulo diz que quem com Cristo ressuscitou, ele então busca as coisas que são de cima, aonde está escondida a nossa vida em Cristo Jesus. Então, viver, dar glórias a Deus nas alturas, é você viver esse patamar espiritual. Você está acima daquilo que as circunstâncias aqui na terra nos oferecem, seja luta, batalha, dificuldade, falta, perseguição, qualquer coisa no sentido natural. E além disso, ele diz também mais outras duas coisas: paz na terra. Nós precisamos viver a paz de Cristo, viver realmente como aquele que sabe que Jesus está conosco, ele é o príncipe da paz. Um dia ele disse em João 14, o capítulo, e o versículo, o último dele, 27, ele chega a dizer o seguinte: a minha paz vos dou, não a paz que o mundo dá, mas a minha paz vos dou. O que Jesus quis dizer? Aquela pessoa que vive com Cristo, com Deus aqui na terra, ela vive cheio da paz, de saber que ela não pode ser atingida pelo mal, ela não pode ser destruída, ela não pode pecar, ela não pode ir para o inferno, ela não pode mais ser separada de Deus. E isso então gera essa paz, essa tranquilidade aqui na terra, mesmo estando nesse chão aonde todos, a grande maioria, vive no mal, na maldade, no erro, mas nós temos direito a viver a paz na terra. E aí ele fala a terceira característica de quando o Salvador nasceu dentro de você, dentro de mim, que é justamente boa vontade para com todos os homens na terra. É importante você entender que se você diz ser um cristão, mas você não tem boa vontade, você não tem boa vontade de orar por alguém, de evangelizar alguém, de dar um bom exemplo, de pregar para alguém, então está faltando o verdadeiro e autêntico Espírito do Natal, que faz você carregar esse Salvador dentro de você. Então, glória a Deus nas alturas, viver o mundo espiritual de Deus, ao mesmo tempo ter paz aqui na terra, onde vivemos, apesar das lutas e batalhas que enfrentamos aqui na terra, e boa vontade para com todos os homens. Assim você pode dizer: eu tenho o Espírito do Natal em mim. E se você assim o crê, Deus vai fazer a obra. Daqui a pouco a gente dá mais uma mensagem para que Deus possa então colocar você aqui da igreja, coloque-se de pé em nome de Jesus, e nós vamos então clamar o nosso Deus em oração, e Ele virá então nos abençoar. Pai, nesse dia 24 de dezembro de 2021, tem sido, meu Deus, um dia de expectativa para muitos. Aqueles que verdadeiramente entendem o Espírito do Natal, aqueles que receberam a graça do Senhor de estar mais um ano aqui nessa terra. Isso digo baseado nas lutas e batalhas que a sociedade, o mundo, todos nós enfrentamos, essa praga que surgiu no mundo, que ceifou tantas vidas, que causou tantos problemas e dores, como também aqueles que não foram ceifados da sua carne, eles foram então muitas das vezes atingidos, ó Deus, nas finanças, atingido em alguém da família, algum malefício que essa praga que atingiu o mundo especificamente desde 2019 lá,
no ano de 2019, 2020, aliás, lá no mês de março, onde aqui o Brasil fechou tudo, começou aquela batalha e vidas foram ceifadas. Mas o Senhor se manteve o mesmo sempre. O Senhor se manteve bom, o Senhor se manteve amável, o Senhor se manteve o nosso Deus Todo-Poderoso. E é por isso, Pai, e nós estamos aqui hoje para agradecer mais uma oportunidade de reunirmos com a família, de estarmos sentados, ó Deus, a uma mesa, fazendo lá a ceia para quem faz, ou que seja o domingo, ou o dia de amanhã, o almoço, aonde a família se reúne. E todos ali participam deste Espírito, aonde tem que haver glória ao Deus nas alturas, aonde tem que haver a paz aqui na terra, a paz de saber que o Senhor está conosco até a consumação dos séculos. E além disso, Pai, a boa vontade para com os homens. Nessa época, quantos são aqueles, meu Pai, que se motivam a fazerem sacrifícios para poder dar uma refeição diferenciada para quem não teve nada de bom o ano inteiro? Quantos se esforçam para dar um brinquedo para uma criança, um presente que todos ou muitos se esforçam para dar aos seus parentes e familiares, quando na verdade o grande presente quem ganhou fomos nós, quando o Senhor por nós morreu lá na cruz, quando o Senhor nasceu neste mundo e já nasceu para tirar o pecado do mundo, para nos livrar de todo o mal. Por isso estamos aqui na sua casa, glorificando e exaltando o Senhor todos os dias. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão, e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe, não pode existir nada, diga a Ele. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. É caminhar seguro na luz, desfrutar, Pai, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão, e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. É só estar ligado com Ele, não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Tem que ser assim, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão, e assim
perceber a grandeza do poder. Ele é e vai ser sempre de Jesus, meu bom pastor. Caminhar seguro na luz, diga a Ele. Caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão, e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Caminhar seguro na luz, essa é a regra, aleluia. Caminhar seguro na luz, é a luz de Deus, desfrutar seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão, e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. É isso que eu e você precisamos aprender. Caminhar seguro nessa luz que é Jesus. Ele diz no livro de João, capítulo 8, versículo 12, que Ele é a luz do mundo, é a luz dos homens, e aquele que segue Ele não andará em trevas. E é por essa razão que aquele que tem o Salvador, ele consegue viver dando glória a Deus nas alturas. Ele consegue verdadeiramente viver naquele patamar que Deus assim o deu. Ele também consegue viver em paz na terra, sabendo que operando Deus quem impedirá. Ele tem segurança, estar em qualquer lugar, em qualquer parte aonde ele se encontrar ali, Deus com ele está, porque ele crê que Jesus é o Emanuel, é o Deus conosco, é aquele que veio para habitar em nós, é aquele que veio para ficar conosco, e é esta grande glória de carregar esse Salvador dentro do coração, não propriamente neste momento de festa, em que muitos ficam sensibilizados, em que muitos até pensam na morte e também na vida, no nascimento, na vida e na ressurreição desse Cristo, mas sim aquele que verdadeiramente que carrega dentro de si a palavra de paz, pois as Escrituras dizem que nós temos que seguir a paz com todos e a santificação, porque sem a qual ninguém verá Deus. E Ele veio aqui na terra nos trazer esse entendimento de viver a paz com todos, pois assim está escrito, Ele é o príncipe da paz, Ele é aquele que nos dá alegria, que nos dá segurança. Ainda diz as Escrituras que Ele nos guia, Ele refrigera a nossa alma e Ele nos guia pela vereda da justiça, por amor ao Teu nome e por amor a este nome santo, a este nome desse Deus maravilhoso que veio ficar entre nós, que veio habitar entre nós. Ele mandou Jesus para que conosco estivesse, e Ele como criança veio, como está escrito em Isaías 9, o capítulo, versículo 6, e lá está escrito que um filho nos deu, o filho nos nasceu e nos foi dado, e esse é Jesus o Cristo, e esse filho, ele tem características primordiais,
Ele é verdadeiramente maravilhoso. Ele é também conselheiro. Ele é o Deus forte. Ele é o Pai da eternidade e Ele é o príncipe da paz. Ele é tudo daquilo do qual o homem precisa sobre essa terra. É o Deus que é forte e por isso nós não tememos mal algum, porque não há ninguém que se compare a Ele em força, em habilidade, em capacidade. E é assim que nós vamos viver, meu Pai, todos os momentos da vida. É isso que eu peço que o Senhor tenha sobre o lar de cada um dos membros dessa igreja, de todos aqueles que participam dessa live ou que vão assistir no tempo oportuno. Que a tua graça esteja ali abundantemente derramada naquela união familiar, que eles então entendam que ali existe a união daquele que é maravilhoso, que quer dizer aquele que faz maravilhas, aquele que faz milagre, mas além de ser maravilhoso, Ele também é o conselheiro, e que o Senhor então possa aconselhar este homem, aconselhar essa mulher, aconselhar essa mãe, este pai, aconselhar essa criança, esse jovem. Meu Deus, que o Senhor então dê ali o conselho, que seja numa conversa, num bate-papo, numa palavra, meu Pai, ou num diálogo que surja entre a família, que se ouça ali o seu conselho na boca daquele que crê naquilo que está escrito. Deus, além disso, o Senhor também pode ali gerar a eternidade no coração daqueles que não são salvos, daqueles que não conhecem o Senhor, porque Tu és o Pai da eternidade, Tu és o Pai das luzes também, como está escrito. Tu és aquele, meu Pai, que nos dá todo entendimento, e a luz da eternidade é que faz o homem viver certo aqui na terra, lutando, meu Deus, para um dia se encontrar contigo e viver eternamente ao teu lado. É como diz aquele livro do teu servo, guiados pela eternidade. Jesus, que assim seja na vida dessa pessoa. Mas Tu és também o príncipe da paz, e aonde existir, meu Pai, uma agitação na alma, aonde existir ali uma força do diabo, que seja trazendo ali, meu Pai, discórdia, contenda, trazendo briga, trazendo desinteresse, tentando, meu Deus, acabar com o clima de festa e de realização, o clima, meu Pai, de confraternização, o clima, meu Deus, de união entre a família. Que o Senhor então ali haja como príncipe da paz, porque o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e por isso podemos viver essa realidade de estar ligado em Ti, essa realidade de glorificar e exaltar o Teu nome, que é santo nos céus e na terra. Jesus, que essa noite seja realmente uma noite como antigamente, lá quando criança ainda ouvia aqueles hinos que todos tocam em suas casas, que bate o sino pequenino, o sino de Belém, e já nasceu Deus menino para o nosso bem. E assim, meu Pai, que seja isso na alma, no coração, na vida de todos os membros do corpo de Cristo, principalmente, para que Ele vivencie os renovos do Senhor, para que eles vivenciem, meu Pai, a graça do Senhor, o verdadeiro presente que foi dado para nós, que é o Senhor como nosso Salvador. E assim vamos viver, Pai, vamos estar sempre glorificando e exaltando o Teu nome, Deus, caminhando, fazendo a Sua vontade, fazendo, meu Pai, a Tua obra, realizando tudo que o Senhor tem para nós. E assim, Pai, vamos engrandecer e glorificar o Teu nome aonde quer que estejamos, porque Tu és e vai ser sempre o Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Caminhar seguro na luz, tem que desfrutar do Seu amor, ter a paz no coração, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão, e assim perceber a grandeza do poder. Ele é de Jesus, meu bom Pai.
de Jesus, o nosso bom pastor, de Jesus, meu bom pastor. Esse Deus é maravilhoso em tudo que faz, e essa maravilha está à nossa disposição, a cada dia, a cada instante, a cada momento. A Ele glorificaremos, a Ele exaltaremos, porque para isso fomos criados, para dar a Ele todo louvor, toda exaltação. E assim, Pai, glorificamos e exaltamos o seu nome nessa noite, em nome de Jesus, e digam graças a Deus. Dê para Ele uma linda e forte salva de palmas. Graças a Deus. Pois bem, pode sentar em nome do Senhor Jesus. Nós vamos aqui já entrar na palavra de Deus, e depois nós vamos então concluir uma oração voltada para esse clima, para que Deus possa abençoar mais e mais. Hoje eu estava fazendo o devocional de Provérbios, como sempre faço, e no capítulo 24 de Provérbios tem uma passagem que eu já falei sobre isso, já preguei, já falei um pouco sobre esse assunto. Enquanto lia hoje, me veio ao coração de falar mais sobre esse assunto, para que possamos então realmente levar a salvação onde quer que estejamos. Provérbios, o capítulo é o 24, o versículo é o 10, e ele diz assim: se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Então muitos são aqueles que não se preocupam com isso, se preocupam de um dia ou no dia da angústia mostrarem frouxo, porque é justamente na angústia que nós podemos dar glória a Deus. É na angústia que Deus então chama a nossa atenção, para que a gente possa então mostrar que Ele é o nosso Deus. Ele quer que seja assim, e assim seja na sua casa. Então, se te mostrares frouxo, ou seja, se na angústia você abrir mão, você afrouxar, você deixar de orar, deixar de ler a Bíblia, deixar de vir à igreja, deixar de amar a Deus, a sua força diminui, ao invés de melhorar. E a razão é o que está no livro de Salmos, o capítulo 50, e o versículo é o 15. Salmos, capítulo 50, o versículo, eu vou ler do 14 em diante, fica mais fácil entender. Aqui Deus estava dando uma bronca no povo e deixando bem claro que Ele não queria certas coisas que o povo lhe dava. Capítulo 15, o versículo é o 7, aliás, capítulo 50, o versículo 7 em diante. O 15 é o principal, mas vou ler do 7. Diz: ouve, povo meu, e eu falarei, ó Israel, eu, Deus, o teu Deus, protestarei contra ti. Então veja que Deus estava fazendo aqui o famoso desabafo. Ele estava fazendo um protesto contra aquele povo, porque aquele povo, como muitos dos dias de hoje, eles tentavam substituir sacrifícios. Eles não faziam o que era necessário que se fizessem, e ao mesmo tempo queriam oferecer algo para que Deus aceitasse, e Deus não faz troca. Então diz o versículo 8: não te repreenderei pelos teus sacrifícios, ou holocausto, que de contínuo fazem perante mim. Então ele está dizendo aqui: olha, eu vou chamar a sua atenção pelos holocaustos e os sacrifícios que continuamente vocês fazem perante mim. Aí no 9 ele dá uma cutucada, ele diz: na tua casa não tirarei bezerro nem bode dos seus currais. Entre outras palavras, eu não preciso ficar agora incentivando vocês a matar os animais em favor de mim, ou tentando me agradar com sacrifícios de animais. E aí ele conclui: porque todo todo animal da selva, e as alimárias, quer dizer, vários tipos de animais, as alimárias sobre milhares de montanhas. Conheço todas as aves dos montes, minhas são todas as feras do campo. E se eu tivesse fome, não tu diria, pois meu é o mundo e a sua plenitude. Comeria eu carne de touros, ou beberia sangue de bodes?
Entre outras palavras, ele estava chateado porque o povo se habituou a oferecer a ele apenas sacrifício de animal. Eles pegavam os animais, colocavam em cima do altar e sacrificavam a Deus. E aquilo o povo estava dizendo, entre outras palavras: eu não quero me sacrificar de ter que viver com uma pessoa que eu não gosto muito, ou que eu acho que ela é assim meia falsa, que ela tem duas caras. Eu não quero me sacrificar de perdoar a pessoa de novo, porque ela pisou na bola. Eu não quero me sacrificar de ficar um dia que seja em jejum em favor de alguém que sofre, principalmente que seja um inimigo, por exemplo. Eu não quero me sacrificar de enfiar a mão no bolso e dar aquela oferta logo agora que eu preciso gastar com a ceia de Natal, preciso gastar aí com o almoço do Natal, preciso dar presente para todo mundo, e eu não vou agora fazer um sacrifício, enfiar a mão no bolso e dar uma oferta especial. E isso tudo, as pessoas nos dias de hoje, elas costumam fazer isso também. Elas não oferecem a Deus o que a Ele agrada, mas aquilo que ela quer oferecer. E ela quer que Deus aceite. E Deus aqui chega a falar isso: eu comerei por acaso algum touro? Todos os animais da terra são meus, tudo que existe aí é meu. Acaso eu estou morrendo de fome aqui no céu, que vocês vivem oferecendo aí esses animais constantemente? Eu não quero isso. E aí ele diz no versículo 14 o que ele quer: oferece, pois, a Deus sacrifício de louvor e paga o Altíssimo os teus votos. O que realmente chama a Deus? Sacrifício de louvor. O que é sacrifício de louvor? Tem até um hino da Coenonias que o nome dele é esse, sacrifício de louvor. Mas existe a regra lá no livro de Hebreus, o capítulo é o 13 e o versículo é o 12. Hebreus capítulo 13, versículo 15. O que é sacrifício de louvor? O que é que Deus pede de mim e de você? Alguns homens do passado ofereciam, sem até saber, a Bíblia não tinha sido escrita ainda, mas eles ofereciam a Deus esse sacrifício que tanto agrada a Deus. O versículo é o 15, do capítulo 13, diz assim: porquanto oferecemos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor. E aí ele explica: isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. O que é realmente oferecer hoje um sacrifício a Deus? É você nos seus lábios produzir o que o nome de Jesus fez por você. É produzir o nome de Jesus, ou confessar o seu nome. Em Apocalipse capítulo 19, versículo 13, lá fala o nome cujo ele estava com as vestes brancas salpicadas de sangue, cujo nome é a palavra de Deus. Então não é o nome Jesus em si, mas é a essência do nome dele. Ele é o verbo. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E tudo do que foi feito, nada do que foi feito se fez sem o verbo. Então o sacrifício de louvor é eu abrir os meus lábios e produzir mensagem de acordo com o que está escrito, e não propriamente com o que eu estou vivendo, não propriamente do que eu estou sofrendo, mas é abrir a boca e confessar o que a palavra dele diz, o que ele, Deus, declara ser verdade. Isso é oferecer a ele fruto dos lábios que confessam o seu nome, o nome que faz todo o joelho se dobrar, o nome do Jeová Rafá, se é em caso de cura, é o nome do Jeová Jiré, se é o caso de prosperidade, é o nome do Tecide, que quer dizer Deus é a nossa justiça, invocar o nome de Jeová Nissi, que quer dizer o Senhor é a nossa bandeira. E assim os nomes do Senhor, todos eles resumem-se em uma única coisa: o nome de Jesus, que é a palavra de Deus. Então isso é o sacrifício que ele quer que a gente faça. E aí o versículo 16 ele diz: e não vos esqueceis da beneficência e comunicação, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Então, além de eu ter o sacrifício dos meus lábios que falam o nome do Senhor, eu tenho que ter mais dois tipos de sacrifício: a beneficência e a comunicação. A beneficência aqui é fazer o bem, é você estar disposto sempre a fazer um bem. E aí, em época de Natal, muitos querem ser beneficentes, dar presente para todo mundo, fazer e acontecer. Mas ele fala também em a comunicação. A comunicação aqui é se importar, é saber, é se
comunicar com aquela pessoa no que se diz respeito à necessidade que ela tem, é se comunicar com aquela pessoa em relação ao que ela precisa ouvir de repente, ou o que ela precisa ver da sua parte. Comunicar aqui quer dizer se envolver, se importar. Esses são os sacrifícios que Deus se agrada. Volta lá para o livro de Salmos, onde nós estamos, o capítulo é o 50, né? Salmos, capítulo 50 e o versículo 14 que nós lemos. Vamos ler agora o 15. Ele deixa claro aqui o seguinte. Então veja que Jesus nasceu, né? Se você ler a Bíblia, diz que ele já nasceu o cordeiro morto, ou seja, antes mesmo de Jesus vir aqui à terra e adquirir um corpo, já havia sido profetizado que ele morreria. Ele vinha para morrer lá na cruz como ele foi morto. Então ele é o maior sacrifício de Deus por nós. Aí ele diz o versículo 14 de Salmos 50, oferece a Deus, veja, é oferecer, não é Deus que arranca de você não, viu? Você que oferece a Ele. Oferece a Deus sacrifício de louvor e paga ao Altíssimo os teus votos. Sabe o que isso quer dizer? Paga ao Altíssimo aquilo que você falou que ia fazer. Aquele horário que você falou que ia orar, aquele horário que você falou que ia ler a Bíblia, aquele momento que você disse que ia se consagrar para um determinado assunto, ou que você, o sacrifício, inclusive financeiro também, que você se propôs todo mês dar um X lá para Jesus. Haverá momentos que vai ficar difícil, mas você fez um voto. Então ele diz que eu tenho que oferecer sacrifício de louvor a esse Deus e pagar os meus votos. Quando eu estou pagando os meus votos, cumprindo aquilo que eu um dia prometi diante dele, eu estou dando a ele o maior sacrifício que ele gostaria que eu tivesse. Eu me lembro de um exemplo do pastor, o missionário R.R. Soares, conta que ele estava nos Estados Unidos com o Tom Odell, fazendo lá uma campanha de evangelismo, de cura e tal, reunião. E aí ele saiu de um estado, lá nos Estados Unidos, para ir para um outro. Mas no meio do caminho, chegou um certo horário que ele tinha um voto de oração. E ele então, estava ao lado da pessoa certa, virou para o Tom Odell e falou, olha, eu preciso cumprir meu voto de oração. Não dá para continuar. E aí então, o Tom Odell falou, espera um pouquinho que eu já dou um jeito. Arrumou lá um posto de gasolina, igual esses que tem aqui no Brasil, muito grande, né? Que são usados até por caminhoneiros como estação de descanso. E aí então ele arrumou um lugar bem longe lá, encostou o carro e simplesmente deixou o missionário lá. O missionário passou para o banco de trás, ali ajoelhou confortavelmente, e o Tom Odell foi lá tomar um café, dar uma volta, e ali o missionário ficou 1 hora em oração, conforme tinha prometido a Deus, que naquela hora ele ia orar tanto tempo. Tem gente que não leva isso a sério, tem gente que acha que é brincadeira um voto, faz, meia hora depois, 2 dias depois, já mudou de ideia, já nem lembra mais. O diabo fica assim, ó, esfregando a mão. Falei, eita, esse é tolo. Diz o livro de Eclesiastes, capítulo 5, que melhor é que você não faça um tolo, aliás, não faça um voto, do que você fazer e não cumprir, porque você é visto no mundo espiritual como um tolo. Você é visto no mundo espiritual como uma pessoa sem moral, sem respeito. Então esse sacrifício Deus não abre mão. O sacrifício de você cumprir os seus votos, o sacrifício de cumprir os votos de beneficência, o voto de comunicação, isso tudo pesa muito. E por que tem que ter isso? Versículo 15 diz aí, ó, invoca-me no dia da tua angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Essa é a regra. Por que eu tenho que estar oferecendo ele sacrifício de louvor e pagando os votos? Porque todo mundo passa pelos momentos de angústia, e é nesta hora que eu tenho que ter em mente, se eu me mostrar frouxo no dia da angústia, minha força será pequena. Então agora é hora de eu invocar a Deus, para Deus me livrar e receber glória, receber louvor. Mas como é que eu vou ser cara de pau de chegar diante de Deus, não cumprir os meus votos, não fiz o que devia ter feito, sei que estou no vermelho, sei que não estou dando sacrifício de louvor ao nome dele, e aí eu vou lá na cara de pau, invocar Deus, para Deus me ajudar, para Deus vir comigo na batalha, para Deus me dar vitória. Ninguém conhece, ninguém consegue, irmão. Então esse cara foi muito cara de pau.
A pessoa tem que ser muito de cara de pau, dela prometer alguma coisa para você, deliberadamente ela não cumpre o que prometeu, ao contrário, faz até contrário do que disse que ia fazer, e depois vem na cara de pau, como se nada tivesse acontecido. Ah, fulano, daria para você me ajudar? Tem que ser muito cara de pau. Bom, isso em relação ao homem já seria difícil, ser humano. Imagine em relação a Deus. Você falou que ia orar 10 horas, deixou de orar porque a sua mãe foi lá, carente, foi lá conversar contigo. Olha, e daí, mãe? 11 horas a gente conversa. Ah, bem, 11 horas, mãe, tem compromisso. Dá licença, já vai empurrando, fechando a porta. Não é pecado isso. Ah, mas coitada, minha mãe, ela é uma pessoa de idade, não interessa que você está dando honra a Deus. Jesus diz que quem ama mãe, pai, marido, esposa, filhos, coisas, seja lá o que for mais do que a mim, não é digno de mim. Então você tomando essa atitude, claro, não precisa ser indelicado como eu falei, mas eu digo no exemplo de não se dobrar. Não, é hora de orar. Ah, mas que 1 hora a gente se fala, daqui a tal hora a gente conversa. É a pessoa compromissada, ela tem um voto, ela está numa viagem, como o caso do missionário, para a viagem no meio do caminho, para ele dobrar o joelho e orar, porque o voto que ele fez foi esse, orar de joelho, tanto tempo lá. Então tinha que ser de joelho, e tinha que parar o carro, fazer o quê? Não deu tempo de chegar no lugar que deveria, no hotel, sei lá para onde ele estava indo, se para o hotel, para a igreja, e ele parou o carro no meio da estrada lá, num posto de descanso, e fez a oração dele. É isso que agrada a Deus, é isso que faz realmente você ser forte na hora da angústia. Você se sente ali um verdadeiro leão, porque você sabe que você está limpo diante de Deus, você está fazendo o que Deus manda. Então ter Jesus no coração, ter o Salvador dentro de nós é isso, você tem esse conceito do quanto vale as coisas, e aí é assim que você tem que viver e tal. Aí vamos voltar lá para o capítulo 24, para a gente já ir concluindo aqui, do Provérbios, né? Onde nós começamos. Então ele diz aí, ó, se te mostrares frouxo no dia da angústia, você perde a força. Se você não pagar os seus votos, se você não oferecer sacrifício de louvor a Deus, você não tem força para glorificá-lo na angústia. Versículo 11, ele diz: livra os que estão destinados à morte e salva os que são levados à matança, se os puderem retirar. Esse se os puderes, como ele diz, se os puderes retirar, quem decide é Deus. Então, se Deus der uma missão para mim, orar por alguém, ajudar alguém, aconselhar, fazer qualquer coisa do tipo, eu não posso agora tirar de mim a responsabilidade de dizer, não, deve ser coisa da minha cabeça, até porque eu sei que a pessoa é meia mala, né? Sem alça ainda e sem rodinha, fica difícil, e aí então eu invento história, eu dou uma desculpa para não cumprir aquele objetivo. Então ele diz, livros que estão destinados à morte, ou seja, a pessoa está fazendo algo que vai levá-la a se perder eternamente, que pode fazê-la ir até para o inferno, e aqui ele diz, são destinados à morte, e salva os que são levados para a matança, se os puderes retirar. E nós podemos, sabe como? Vou só citar para não estender muita mensagem, mas lá no livro de Gênesis tem lá a receita, a respeito de um homem chamado Abraão, que o próprio Deus foi até ele e disse que ele era amigo de Deus. Então nós não vamos fazer nada sem antes avisar nosso amigo Abraão. E aí o Abraão percebeu a oportunidade e questionou os anjos que decididamente iam destruir Sodoma e Gomorra. Olha a moral do Abraão, ele chega diante do anjo e diz, Senhor, acaso destruiria tua cidade se lá houvesse 50 justos? E aí o anjo diz, não destruiria, não posso destruir o ímpio, o justo não pode perecer junto com o ímpio. Por aí você vê como é importante ser justo diante de Deus, podemos ser usados para salvar a vida de outros. E aí então Abraão insistiu e disse, não tenha teu servo ainda por arrogante, mas e se faltar 5, ou seja, tiver 45, só destrói? Não, por causa dos 45 também não destruiria. E assim ele foi diminuindo de 45 para 40, tal, até que ele chegou em 10. A última questão dele foi,
se houver naquela cidade 10 justos, o Senhor destruiria a cidade? E Deus respondeu: não, por amor aos justos, eu não destruiria aquela cidade. Alguém disse que se ele continuasse e chegasse a 5, de repente Deus salvava Sodoma e Gomorra. E aí ele parou nos 10, e os anjos foram para lá, livrou Ló, a esposa dele, que acabou morrendo lá do lado de fora, mas livrou de morrer queimada lá, livrou as filhas de Ló, e queria livrar os genros também, mas eles acabaram desacreditando do Ló e morreram queimados lá. Mas aí a Bíblia diz que Deus mandou fogo, destruiu Sodoma e Gomorra. Mas veja, se não fosse a interpretação ou entendimento de Abraão, o sobrinho dele e aquela família poderia também ter sido destruída, mas ele intercedeu. Então, livros que estão destinados à morte, é Deus que decide e que dá aquela missão para você fazer aquela obra. E aí ele diz: e os que são levados à matança, se os puderes retirar. Ou seja, se Deus te der a fé para você ajudar aquela pessoa, então você pode retirá-la daquela situação. Versículo 12 diz: se disseres, eis que não sabemos, porventura aquele que pondera os corações não o considerará? Entre outras palavras, não tem como disfarçar diante de Deus, não tem como você negar diante de Deus e dizer: eu não sabia que ela estava assim, eu não sabia que ela estava desse jeito. Por isso, lá em Hebreus diz que uma dos sacrifícios que agrada a Deus é a comunicação. Por quê? Porque comunicando, você acaba descobrindo coisas, né? Eu adquiri aí uma habilidade que Deus me deu já há muito tempo. E quando eu li na Bíblia que Jesus, ele crescia em conhecimento, em estatura e inteligência, perguntando e respondendo. E aí, então, já tinha lido sobre alguns chamados sábios entre os homens da terra, entre os quais o Sócrates, e ele tinha uma técnica que chama-se maêutica, acho que é maêutica, alguma coisa assim, acho que é isso aí, maêutica, ou seja, que é uma maneira que os mestres tinham no passado, e até nos dias de hoje é assim. Todo mestre, todo verdadeiro líder, sábio, rabino, lá no tempo de Jesus, eles não ensinam de outra maneira, a não ser levando a pessoa a pensar. Por isso que Jesus, ele raramente respondia alguma pergunta. Quando alguém lhe fazia uma pergunta, ele fazia outra. É a maneira dos rabinos ensinarem. Assim era o Sócrates, que se você chegasse para o tal do filósofo lá tão conhecido e falasse: olha, porque eu acredito naquela coisa ali. E aí ele então te perguntava: mas quem que garante que é isso aí que você está falando? Ah, foi o fulano. Mas quem foi que falou para o fulano? Prova para mim que é verdade. E aqui, e se você ler a história, você vai ver que o Sócrates, ele foi até morto, e uma das razões que o mataram é porque ele tinha esse hábito de provar para a pessoa que a pessoa era ignorante, que ela não sabia de coisa nenhuma. Ele fazia perguntas para deixar a pessoa com aquela cara de tacho, se sentindo um tapado na vida. E aquilo ofendeu as pessoas de tal maneira que eles resolveram matá-lo, e ele foi morto envenenado. Mas assim era Jesus. Um dia chegaram para Jesus: com que autoridade o Senhor faz estas coisas? Aí Jesus, ao invés de responder, falou assim: eu vos farei uma pergunta. Se vocês responderem a mim, eu respondo a de vocês. O batismo de João Batista é dos homens ou é dos céus? Aí eles pensaram, diz a Bíblia, que eles arrazoavam em si, devia estar cochichando ali. E aí um disse: vamos falar que é do céu. Mas se a gente falar que é do céu, ele vai dizer: então por que vocês não acreditaram? Aí fica feio para nós. Então vamos falar que é da terra. Mas se a gente falar que é dos homens, da terra, aí o povo vai ficar contra nós, porque o povo crê que é de Deus. Chegaram à seguinte conclusão: Senhor, não sabemos. Jesus disse: vocês não sabem? Não. Então também não respondo o que vocês perguntaram. Característica de mestre. Todo mestre tem essa habilidade e essa característica de ensinar perguntando, levando a pessoa a falar, a se expressar e ao mesmo tempo perceber que ela é ignorante no assunto, ela não conhece o suficiente. Então, essas são as características que eu preciso ter e você precisa ter, porque senão no versículo 12 ele diz: se disseres, eis que não sabemos, porventura que puder o coração não considerará? Ou seja, Deus falou, Ele sabe que Ele falou para você, Ele sabe se você tem ou não boa vontade de fazer aquilo. E aí Ele diz mais:
aquele que atenta para a sua alma não o saberá. E aí ele conclui: não pagará ele o homem conforme a sua obra? Em outras palavras, tem muita gente que vai ter muitos galardões no céu, mas muitos vão estar sem nada, porque quando Deus dava-lhes as obras para ele fazer, ele sempre dava uma desculpa: ah, mas este lugar, esse pastor, essa igreja, não, mas é esse teclado, não, o problema é essa caixa de som, o problema é isso, aquilo, outro. Até aí não interessa qual seja o problema, interessa que você só recebe da parte de Deus conforme a sua obra. Se você não fizer a altura, não recebe, simples assim. E aí ele fala uma outra coisa importante, diz: come mel, filho meu, porque é bom, e o favo de mel, porque é doce o seu paladar. A Bíblia você tem que ler prestando atenção em algumas coisas, e a gente sabe que na língua portuguesa, quando tem um ponto final, representa o fim de uma situação e o início de outra. Quando é ponto e vírgula, é sinal que acaba um assunto e continua um outro no mesmo segmento. Mas aqui não tem ponto final. Então esses versículos estão unidos. Esse versículo 24, aliás, versículo 12, são 3 perguntas. Aquele que atenta para a sua alma não saberá, não pagará ele o homem, segundo, são 2 versículos no caso, 2 perguntas. Começando lá de cima, são 3 perguntas que ele diz: não considerará, depois ele disse: não saberá, e não pagará o homem conforme a sua obra. E aí o 13 é continuidade do 12, que diz: come mel, filho meu, porque é bom, e o favo de mel, porque é doce para o seu paladar. Ou seja, eu tenho que assumir a missão que Deus me dá para ajudar alguém como sendo algo doce, agradável. Se eu ranger os dentes e eu vou ajudar essa mala, deixa essa desgraça para lá, acabou, filho, já era. E Deus não vai dar uma de besta: eu vou fazer de conta que eu não vi, ele não quer fazer o quê? Quando ele diz ali, come mel, ele está se referindo: olha, faça essa obra que eu mandei você fazer para ajudar essa pessoa, porque isso é agradável. Isso, aceitar as missões de Deus para nós, é como favo de mel. Não só o mel, mas o favo, que tem propriedades muito melhores do que o próprio mel. Eu já comi favo de mel. Para quem gosta de doce, ele encara bem, mas é gostoso. Eu achei o máximo comer lá um pedaço do favo do mel. E sem contar que as abelhas fazem lá o favo, e ali produz o mel, e depois aquele favo inutilizado, vamos dizer assim, mas ele é gostoso de comer. Não sei se você já comeu, mas eu já comi, eu gostei. Então o que acontece? Quando ele está dizendo aqui, come o mel, ou seja, aceita esse desafio que eu estou te dando, e isso é suave, isso é doce, é agradável igual o mel. Além do que, você tem que comer até o fim, tem que ir, raspar o tacho, porque todo mundo que quando faz uma coisa que gosta, quando come uma comida que gosta, ele não quer só um pedacinho, ele repete. Se deixar, você tem que dar bronca: deixa aí, já comeu demais. Mas porque é a comida que ele gosta daquilo, ele tem satisfação naquela comida, seja ela qual for, ele come até não caber mais, Assim ele está dizendo: olha, aceite as obras que eu tenho para você, como doce como o mel, vai ser agradável para você, e vai ser tão bom, que você vai inclusive querer comer até o favo do mel, e isso vai ser agradável ao seu paladar, vai ser algo doce, algo agradável. Ontem eu falava com o irmão, e nós estávamos falando sobre situações semelhantes que aconteceu tanto na minha vida, como aconteceu na vida dele atualmente, de quando chegamos à igreja, tínhamos aquela visão de querer ter prosperidade, enriquecer e tal, para poder ajudar a igreja financeiramente, tirar a igreja da lama financeira, ser aquele coluna, aquela pessoa que sustentava a obra de Deus. Eu pensei assim durante alguns dias, alguns tempos, mas aí logo Deus mudou. Falei: não, você não vai ter dinheiro para ajudar o pastor, você vai ser um pastor, você vai estar lá igual ele lá, se humilhando aí, pedindo aí, quase que pedindo esmola, para poder então manter a obra de Deus. Você vai sentir o que ele sente na pele. É claro que eu sabia que era Deus falando, mas na hora deu até vontade de dizer: está amarrado, Deus me livre, me tira dessa, porque eu não gostava, e até hoje eu não gosto de ficar pedindo nada para ninguém. Eu gosto de ajudar, de ser útil. Ficar mendigando e pedindo não é comigo, mas enfim, Deus quis, e
assim foi o caso. Então, quando a gente aceita a obra do Senhor, ela torna-se para nós como um mel, e é tão doce, tão agradável, que a gente quer comer até o favo de mel. Não fica nem uma gotinha nem do mel e nem do favo aonde foi produzido o mel. Aí eu repito, é aquela pessoa que gosta muito de uma determinada comida e se deixar, ela come tanto que você tem que dar bronca. Não, chega, já comeu demais, poxa, onde já se viu? E assim é o caso. Versículo 14, para a gente finalizar, ele diz assim, ó: tal será o conhecimento da sabedoria para a tua alma. Ou seja, quando eu aceito esse desafio, Deus me dá o conhecimento do que eu tenho que fazer e a sabedoria dele para que eu faça aquela obra, para que eu não mostre mais frouxidão na angústia, para que eu livre os que estão destinados à morte, para que eu livre aqueles que estão destinados ao inferno, para que eu cumpra aquele ministério que ele me dá. Aquela sabedoria, aquele conhecimento da sabedoria de Deus entra na minha alma e ela é doce como mel, ela é agradável como o próprio favo de mel. Se você nunca experimentou, experimenta um dia, que é muito bom. E aí ele diz, tal será o conhecimento da sabedoria para a sua alma, e se, detalhe, e se ou quando achares, haverá para ti galardão. Sabe o que significa? Quando você aceita o desafio de fazer a vontade de Deus, de cumprir o propósito dele para você, ele não só te dá sabedoria, faz você entender aquilo como algo doce, agradável, e que faz você querer comer mais e mais aquilo, como também ele dá a você o galardão, a ideia da premiação que você vai ter, a honra que você vai receber em ter aquele galardão. E é bonito você ver histórias de superação de pessoas que tiveram tudo para desistir, mas continuaram e tornaram-se campeões olímpicos. Agora, como me vê aqui a lembrança da Rebeca, que ganhou lá ginástica olímpica e tal, passou por vários procedimentos, cirurgias, dificuldade. Lê a história dela, que é bonita. A mãe dela é crente e o nome dela já é Rebeca, justamente porque a mãe é crente. Então é bonito a história de superação daquela moça. E assim é o caso para aqueles que têm a visão do galardão, o prêmio que ela vai receber, não só aqui na terra, mas como também no céu. Então, estar hoje comemorando o Natal, representa você assumir dentro de você esse objetivo de levar o Salvador em todos os lugares, é viver na terra onde quer que você esteja em paz, é viver às alturas e dando glórias a Deus nas alturas, como também ao mesmo tempo tendo boa vontade para com todos os homens. Não tem como você se negar. Mas aquela vizinha é muito chata. E daí? Deus fala para nós o que falou para o Ananias. Quando Ananias disse: Senhor, eu ouvi falar que esse Paulo era uma peste, fez muita maldade com a tua igreja. O Ananias ouviu de Deus uma palavra educada, né? Eu até costumo dizer que fosse eu, já dava uma na lata logo. Mas Deus educado, gentil, virou para ele e disse: Ananias, ele é para mim vaso escolhido. Quando Deus te dá uma missão para você ajudar alguém, coisa do tipo, não é escolha sua, é escolha de Deus. Não interessa a sua opinião sobre aquela pessoa, não interessa o que falam sobre aquela pessoa, interessa o que Deus falou, o que Deus quer daquela pessoa. Acabou, qual o problema? Esta é a regra. E isso se torna fiel ao seu coração, e você vive aquilo como sabor de mel, você vê aquilo como algo agradável ao paladar, como é o favo de mel. Tudo isso quando você admite que você não pode mais mostrar frouxidão no dia da angústia, e você não pode mais disfarçar e não saber dar uma de besta em relação ao problema de alguém, a necessidade de alguém, como se não fosse nem aí contigo. Então isso é perigoso. E aí ele diz: haverá galardão, versículo 14, e não será cortada a sua expectação. Querido, além de Deus mostrar o galardão para você, Ele não permite que seja cortado a sua expectação. Sabe o que significa? Você não perde o ânimo, você não perde a disposição de continuar fazendo aquilo, você não perde a disposição de continuar lutando por aquele propósito, lutando por aquele sonho. Você que vira e mexe, perde as forças, não quer mais saber daquilo, não quer mais seguir a orientação de Deus. Que isso quer dizer?
você passou a mostrar frouxidão no tempo da angústia, você deixou de cumprir os seus votos a Deus, você deixou de oferecer a Ele sacrifício de louvor, e aí agora quando vem a angústia, ela te derruba. Deveria ser o contrário. Naquela angústia você ia mostrar para todo mundo que Deus é o seu Deus, que Ele é o seu pastor, que Ele é o seu Senhor, mas você já não tem mais prazer em obedecer às obras que Ele fala, você já não tem mais prazer de ir para onde Ele quer que você vá, e falar o que Ele quer que você fale, ou fazer o que Ele quer que você faça. Aquilo, ao invés de ser para você mel, para alguns a obra de Deus já se tornou fel, já é difícil, é amargo dar aquela oferta, dar aquele dízimo, fazer aquele jejum, participar daquela vigília, vir naquela reunião, já não é mais algo doce e agradável, ao contrário, é algo amargo, difícil, que ela engole assim com raiva. E aí não tem como Deus te abençoar. Deus só abençoa aquele que ama a justiça e aborrece a iniquidade. Vou falar mais sobre esse assunto no domingo, e nós vamos estar aqui em nome de Jesus. Fica aí o recado. Você pode, feche os seus olhos, diga a sua fé em Cristo. Pai, em nome de Jesus, agradecemos a oportunidade, e que o Senhor nos abençoe nesse dia 24 de dezembro, com esta bênção de termos essa capacidade de ver a obra do Senhor, como Ele diz aqui claramente, que nós precisamos comer o mel, e aquele que é filho, por isso Ele disse: come mel, filho meu, porque é bom, e o favo de mel que é doce ao seu paladar. É aquela pessoa que, como filho chamado Jesus, entende que a obra que lhe foi mandado fazer, ela é doce como mel, ela não é amargo como fel, ela é agradável como favo de mel. Assim Deus é aquele que aceita a fazer a sua vontade. Essa pessoa terá o conhecimento, a sabedoria para a alma dela, e será como ela achando um grande galardão, e nunca será cortada a sua expectação. Ela não vai perder o ânimo, ela não vai perder a disposição, ela vai estar sempre animada, fazendo a vontade do Senhor e agradando ao Senhor todo sempre. Pai, é o que nós queremos, e assim eu peço a bênção. Eu abençoo a cada uma dessas pessoas que aqui estão, os que acompanham por esta gravação, essa live, que a sua graça esteja verdadeiramente sobre o coração de todos, para que vivam glória a Deus às alturas, para que vivam paz na terra, e também boa vontade para com todos os homens. Assim seja, meu Pai, este Espírito de Natal sobre a vida de todos. E a você, ó Satanás, eu dou a ordem conforme já me foi dita: você está derrotado, você foi amaldiçoado, destruído todo o mal está. Você não pode atormentar a família, você não pode atormentar lares, você não pode causar acidente, tirar a vida deste jovem, tirar a vida desta mulher, você não pode dar a ele uma overdose, você não pode causar nenhum mal de destruição nessa família, porque eu estou lhe proibindo em nome de Jesus. Pai, que a sua graça esteja sobre eles, para a tua glória, em nome de Jesus, e amém. Dê para ele uma linda e forte salva de palmas. Pois bem, bom, assim fique aí essa palavra ao seu coração. Deus te abençoe. Deixa eu só falar da nossa necessidade, que não pode mudar, né? A respeito dos nossos dízimos e ofertas. Também os patrocinadores, aqueles que são membros dessa igreja aqui, temos um desafio grande até o final deste mês. Aqui é o envelope de dízimo que você já conhece. Aqui atrás tem as contas da igreja. Você pode fazer uma transferência eletrônica, no caso, e depois você manda para nós pelo meu WhatsApp ou da minha auxiliar. Você manda para nós, para que a gente possa colocar como um membro aqui dessa igreja, que tenha juntado a manter essa porta aqui da Igreja Internacional da Graça de Deus, o Joaniza. Nós temos desafios tremendos para o ano que vem, e aqui você deve ter reparado, tem um novo fundo aqui nesta imagem aqui do altar da igreja, e lá está escrito em cima Rehobote, que quer dizer: o Senhor nos deu alargamento. Aqui embaixo tem um versículo: por isso chamou o seu nome Rehobote, e disse: porque agora o Senhor nos alargou, o Senhor, e nós crescemos, e nos fez crescer, ou crescemos nessa terra. Este é o momento que estamos vivendo. 2022 é o ano do Rehobote, é o ano de nós então crescermos, de alargarmos todas as áreas da vida. Então chega de viver no estreito, chega de viver em momentos apertados.
dado. E Deus me deu essa palavra num determinado momento em oração, e eu estou crendo que em 2022 é o ano do alargamento do Senhor, é o ano do crescimento do Senhor para a sua vida, vida financeira, sentimental, emocional, familiar, como também em relação a estudantil ou profissional, qualquer que seja a área da sua vida, Deus vai alargar e Deus vai te fazer crescer em nome de Jesus. Então, mais uma vez, fica aí você em paz, que Deus te abençoe, tenha um Feliz Natal, você e sua família. Domingo, dia 26, depois de amanhã no caso, né? Hoje é sexta, então depois de amanhã, domingo, louvor e adoração normal, às 8 da manhã, às 18 horas, eu aguardo você em nome de Jesus. E lembrando, hein, fica aí na expectativa para o dia 31, sexta-feira que vem, daqui a 8 dias, vamos estar fazendo a nossa vigília, começa às 22 horas e 30 minutos, e na oportunidade vou entregar 3 bolinhos como este aqui, que representa Neemias capítulo 8, versículo 10, aonde Deus mandou ir e preparar 2 coisas, ele fala lá, doçura e gordura, que quer dizer o sabor do que é sólido, agradável, e do líquido, agradável, doçura. E naquela época a doçura tinha a ver com mel, principalmente mel de damasco, mel de abelha. Não tinha açúcar naquela época, não tinha cana de açúcar, não existia essas químicas que tem hoje, não tinha adoçante. Então doçura naquela época era de algumas frutas, especificamente o mel de damasco, que aliás é caríssimo, eu gosto muito, mas é muito caro, e também o mel de abelha. Então vai ser tremendo. Dia 31, às 22 horas e 30 minutos, venha participar. Vou entregar um kit desse aqui com 3 bolinhos para todas as pessoas individualmente. Se vier você mais 30 da sua família, cada um deles vai receber o seu. Não posso permitir que leve, mas você pode vir receber o seu. E aí você vai evangelizar, você vai dar para alguém a quem você queira que ela tenha doçura na vida, que ela tenha coisas agradáveis nesse ano de 2022. Você vai comer um pedaço e vai distribuir o resto, tá certo? Então fique na paz, Deus te abençoe, em nome de Jesus.